Olá, esse é mais um videocast do Exame In. Hoje, quem está aqui comigo é o Rodrigo Abreu, ele é CEO da Oi e está no setor há só mais de 30 anos. Rodrigo começou profissionalmente desde o estágio a trabalhar com o setor de telecom, então acho que ele entende bastante do assunto. Obrigada, Rodrigo, por você ter vindo, é um prazer te receber. Enfim, ainda mais sabendo que trabalho não tá faltando, né? Tá saindo pelo ladrão por lá, né? Com certeza. Bom, obrigado, Graziela. É um prazer estar com vocês aqui. E nós, em Telecom, nós costumamos dizer que de monotonia ninguém morre, né? Então, ninguém morre. Dentro da Oi, então, menos ainda. Mas é um prazer estar com vocês. E realmente o setor tá no sangue há muito tempo. A gente brinca que é quase como uma cachaça, que é um vício. Quem trabalha no setor sai, mas acaba voltando. É um setor muito dinâmico, super aberto à possibilidade, à oportunidade. Então, realmente, tá no sangue. Você sabe que eu fui setorista de telecom logo no começo da profissão e foi ótimo, assim, por várias razões. Primeiro, porque para mercado de capitais, o setor foi pai e mãe de todas as operações novas de mercado por causa da privatização, né? Então, tá cheio de instrução CVM que nasceu por conta de operação no setor. E segundo, porque é um setor apaixonante, né? É impressionante a forma como ele muda a sociedade. Eu dizia isso já só na época que a gente só falava pelo telefone, assim. E o telefone era feito só para falar. E é muito transformacional, né? Eu acho que é isso que faz a gente ficar mordido, né? Pelo bichinho telecom. Olha, com certeza. E eu tive o prazer, o privilégio de poder passar justamente por toda essa modificação do setor que aconteceu antes e depois da privatização. Então, quando eu comecei no setor, nós estávamos há vários anos da privatização ainda. E quem acompanhou o processo viu que, de fato, se abriu uma janela de desenvolvimento, de incentivo à inovação, de investimento, que foi incrível, realmente incrível, foi transformacional. E o setor tem essa característica interessante, que é você fazendo um bom trabalho setorial e dentro das próprias empresas, o sucesso, ele gera desenvolvimento, ele gera inclusão, ele gera oportunidade. Então, é muito bacana quando você consegue estar em um setor, em uma empresa, em que fazendo o seu trabalho direito e tendo resultados positivos, você também tem uma contribuição econômica, social muito importante. E isso o setor fez durante muito tempo, continua fazendo e acho que vai fazer ainda mais. Rodrigo, você foi Promon no começo, você foi Nortel, você foi Cisco, você foi TIM, você foi Code, aí você foi Oi. CEO de um monte de empresa. Você olhou, você tem uma visão desde a parte de serviços até a parte de infraestrutura. Isso te ajudou na Oi? Porque tem uma coisa que me chama muito atenção, e esse é um dos, além da relevância da Oi, que é a rede do país inteiro, né? Um dos motivos, eu acho, super importantes de você estar aqui e que eu queria trazer o fato da Oi ter ido para uma RJ com uma dívida inicial de 64 bilhões e ser uma empresa tão importante que depende, justamente faz o país depender dela, né? Não sei se as pessoas param para pensar assim, no tanto que é relacionado, mas você chegou na Oi e fez um plano, adicionou, né? O plano é como se tivesse sido uma segunda etapa, né? Do plano de recuperação judicial, porque teve a primeira aprovação em 2017, aí quando você chega, você traz junto uma visão, um plano estratégico para a companhia. Normalmente aqui no Brasil, eu já cobri várias RJs, o que a gente vê é, primeiro as empresas irem num momento em que já não tem quase nada para oferecer para reestruturar, em termos de garantia e tal, né? Além disso, elas já tão apertadas que elas correm para fazer um plano que solucione a dívida e deixam a estratégia de lado. Você trouxe um plano que era uma mistura já de modelo estratégico, que é totalmente diferente, né, do que era a Oi, e de solução para a dívida. Essa tua trajetória profissional te ajudou a ter essa visão? Como é que você olhou para a Oi e pensou que o caminho estava no plano que a gente tem hoje? E aí explica um pouquinho ele para quem está ouvindo para a gente. Sem dúvida, Graziela. E eu começo talvez por um modelo que é um modelo que, independente de telecom, ele acaba trazendo a necessidade de sempre que você olha uma empresa, principalmente com uma visão de médio e longo prazo, você tem que ter um equilíbrio entre três componentes.
O primeiro é o financeiro, sem dúvida nenhuma. Então, você mesmo comentou, mas a empresa entrou em RJ por conta de uma dívida impagável, uma dívida muito alta. E isso, sem dúvida, tem que ser equacionado, tem que ser equilibrado, porque senão, obviamente, nada mais faz sentido. Você acaba se tornando insustentável e inviável. No entanto, esse não é o único componente que tem que ser observado, porque senão nós não falaríamos de uma recuperação, nós falaríamos provavelmente de uma liquidação, de uma situação onde você acaba a sua dívida, paga, liquida os compromissos e não tem mais futuro de empresa. Então, quais são os outros dois elementos, além do financeiro? O estratégico e o operacional. O estratégico, porque você tem que saber para onde você quer ir, que tipo de modelo você vai perseguir e como aquele modelo pode ser implementado para criar, de fato, uma empresa sustentável, uma recuperação da empresa, uma empresa que tem uma outra cara, que tem uma outra estratégia, que tem uma outra abordagem, mas que seja sustentável e que tenha continuidade. E aí vem o terceiro, que é o operacional, ou seja, você tem que botar de pé essas coisas todas no dia a dia. Não adianta nada ter uma estratégia fantástica com um modelo financeiro que faz sentido se você não conseguir executar. E aí executar é o dia a dia mesmo, é implantar fibra, é vender, é reduzir custo, é atrair gente, é manter o time engajado, é manter uma relação com o mercado. Então, essas três coisas têm que estar em equilíbrio. Agora, falando especificamente de telecom, sem dúvida essa experiência em infraestrutura ajuda, porque desde muito cedo em telecom se aprende, quando você olha para o componente operação, em adição ao estratégico, e aí vou deixar o financeiro um pouquinho de lado, que não existe negócio em telecomunicações, em infraestrutura, sem investimento de longo prazo. Não existe. Então, essa característica de imaginar que você precisa ter uma equação de longo prazo que funcione, demanda investimento. A menos que você mude o modelo. E a gente está tentando fazer exatamente isso. É uma mistura das duas coisas. Primeiro, é uma visão de que não existe possibilidade de recuperação em uma empresa de telecom sem investimento em infraestrutura de longo prazo. E no nosso caso, como a empresa saiu de um processo de aprovação de RJ inicialmente lá em 2017, mas o plano mesmo começou a ser executado em 2018, quando ele foi aprovado e homologado no início de 2018. E ele tinha uma visão de, se a empresa fizesse exatamente o que fez até então, ela provavelmente teria os mesmos resultados, ou seja, ela se tornaria insustentável dentro de pouco tempo. Não adianta nada você equacionar a dívida e continuar não gerando resultado, não ter capacidade de investimento, ou investir muito pouco e com isso não conseguir crescer e assim por diante. Então, o que nós fizemos? Foi primeiro uma visão de que aonde dá para se focar. E a empresa que tenta fazer tudo sem capacidade de investir em tudo ao mesmo tempo, certamente vai falhar em tudo. Então, a ideia lá atrás foi olhar qual é o nosso diferencial, quais são os nossos ativos centrais, e eles estavam na infraestrutura, principalmente na infraestrutura de fibra. E aí a gente tinha ainda uma participação no mercado móvel muito importante, então é uma participação importante de mais de 30 milhões de usuários, mas é o quarto operador, é a quarta maior base. Então, com uma necessidade de investimento futuro muito alta. Mas é possível manter as duas coisas? Muito provavelmente não, se a gente quiser, de fato, crescer, voltar a crescer e investir muito na infraestrutura. E foi aí que foi tomada a decisão de ter como foco do nosso plano a fibra ótica. Por quê? Porque ela era uma visão de futuro, a fibra ainda vai crescer muito no país, mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos uma base de partida muito grande. É a maior infraestrutura de fibra do país disparado, mais do que o dobro da segunda competidora, chegando a praticamente todas as regiões do país, com mais de 2.300 municípios já com fibra chegando ao município. E essa era uma vantagem que ninguém conseguia repetir, ninguém conseguia emular, mesmo com investimento, porque aqui a questão de infraestrutura demanda investimento e tempo. E o investimento você pode até ter, mas o tempo é impossível você recuperar. Então, para alguém se equiparar à nossa infraestrutura, você tomaria aí muitos anos de investimento. Falou, vamos nos focar aqui. No entanto, nós olhamos para um modelo que consiste na separação de toda a infraestrutura da companhia, na criação de uma empresa separada que só olha para a infraestrutura e que faz todos os investimentos de longo prazo, enquanto a Oi se torna uma empresa voltada para cliente, voltada para gestão de produto, para desenvolvimento de produto, para parcerias, para atendimento a cliente, para marketing, para vendas, para toda a posição de atendimento a cliente, tanto corporativo quanto empresarial, mas que usa a infraestrutura de uma outra empresa. Normalmente, quando a gente pensa numa empresa que está em recuperação judicial, a gente pensa numa empresa que investe menos. A Oi fez exatamente o contrário. Por que vocês fizeram o contrário, Rodrigo? Porque precisava investir no ativo para vender ele antes, enfim. Porque você investiu muito mais do que a manutenção. Você investiu para crescimento, né? Que é totalmente diferente.
A necessidade de você recuperar a empresa significa ter uma perspectiva de crescimento e de sustentabilidade futura. E sem crescer, uma empresa de telecom com uma escala nacional se torna inviável, porque os custos de sustentação de uma estrutura como a nossa, que é uma empresa nacional, que é uma empresa de grande porte, se você não tiver a escala de crescimento e a escala de receita e de base de usuários, ela se torna uma empresa altamente ineficiente. Então, a intensidade do investimento que foi feito ao longo desses últimos 2 anos, ela visa justamente recuperar essa possibilidade de manter uma escala muito grande e de ter uma atratividade de futuro. Principalmente por um outro fator que eu acabei não comentando, mas que é muito importante para o entendimento dessa estratégia. O foco na fibra vem porque o coração da empresa, que era a sua infraestrutura fixa e que gerava a maior parte da sua receita, ao longo dos últimos 5 anos, ele passou por uma transformação de demanda incrível e para pior, Sim. que era a telefonia fixa, a banda larga de cobre, toda a infraestrutura que foi construída lá no início da privatização, que aliás foi um investimento muito grande naquele momento, fazer um investimento em expandir as redes de cobre, universalização do cobre, implantação da banda larga. E esse investimento que gerou resultado durante algum tempo, já há muitos anos, do ponto de vista estrutural, ele começou a sofrer um declínio de demanda muito forte. Basta olhar para as anedotas de dia a dia em relação à própria telefonia fixa, o telefone fixo. Ninguém quer telefone fixo. Telefone fixo acabou sendo um produto lateral, quase um efeito colateral positivo de você ter, seja telefonia móvel, seja banda larga. Então, a telefonia fixa começou a declinar muito rapidamente e o cobre, de maneira geral, também. E o que era uma base de usuários de mais de 10 milhões de usuários, 15 milhões de usuários, rapidamente está convergindo para virar uma base minoritária de 3 milhões, 2 milhões, 1 milhão de usuários. Quantos tem então, hoje? Para dar uma ideia para vocês, a base hoje ela se encaminha para ser uma base da ordem de 3 milhões de usuários, mais ou menos, 3 e pouco milhões de usuários. E vai decair ainda mais, porque as pessoas estão substituindo o que era a telefonia fixa e o que era a banda larga de cobre pela fibra e pela telefonia móvel. Então, o futuro, do ponto de vista de comunicação, eu brinco que é a terceira revolução da conectividade, das comunicações no Brasil. A primeira foi a própria privatização. A segunda foi a telefonia móvel, que foi o maior instrumento de inclusão que o país já viu, econômica. E a terceira é a combinação da fibra ótica com a evolução da telefonia móvel para o 5G. Sim, que as então, pessoas esses dois grandes elementos. Esquecem, né? Exato. Que você está falando aqui no celular, mas enquanto eu estou aqui dentro, ou quando eu estou na minha casa, eu estou na fibra, na verdade. Você precisa da fibra ótica para poder se conectar. Eu não estou na antena, então, né? Sem investimento, você não consegue migrar para esse mundo novo. E se você não consegue migrar para esse mundo novo, aí a recuperação deixa de ser recuperação. Ela passa a ser simplesmente uma liquidação ou uma equalização de dívida e a empresa deveria deixar de existir. Se ela não tem futuro, ela deve deixar de existir. Por isso, o foco no investimento. Se a gente for pensar, Rodrigo, dá para dizer que a Oi chegou na RJ, parece um contrassenso, mas que a Oi foi uma empresa que acabou indo para a RJ por falta de investimento? Dá para falar que essa é mais uma das razões pelas quais ela acabou indo para a RJ. Não é a única, talvez não seja a central, mas ela é importantíssima nesse percurso, porque sem investimentos você acaba diminuindo o retorno, diminuindo crescimento, diminuindo competitividade, diminuindo posicionamento setorial. E aí, uma vez que isso acontece, o teu resultado também passa a sofrer, a tua perspectiva de crescimento futuro passa a sofrer, você passa a ter ratings piores, você passa a ter custos maiores de captação, e aí vira uma bola de neve associado, então, essa bola de neve é associada, então, a todos os outros fatores, que são os fatores mais financeiros, mais ligados à governança em relação ao que deve ser uma empresa de telecomunicações. E aí, sem dúvida nenhuma, os investimentos, a falta de investimentos foi também uma das razões que levaram a empresa a uma situação muito difícil lá atrás. Né? Sim. Olhando em relação a esse plano de futuro, esse plano de futuro tem que ser entendido como um plano integral. Não adianta só olhar para a nova Oi isoladamente. É a nova Oi com baixo volume de ativos, baixo investimento, com uma geração focada em serviços e resultados focados em serviços ao cliente, mas associada a uma participação muito importante em uma empresa de infraestrutura, que vai ser uma empresa de capital intensivo, mas que vai gerar um caixa muito significativo, e a própria valorização da participação na Oi nessa empresa é que acaba fazendo com que seja viável você pensar em um futuro de médio prazo, fazer uma desalavancagem aí sim, completa, bastante efetiva, para que a empresa possa ter uma sustentabilidade de longo prazo. E, Rodrigo, essa separação que
que está sendo feita na Oi está trazendo para o Brasil o conceito de rede neutra, né? A gente vai aplicar esse conceito de rede neutra e você vai ser uma empresa só focada no consumidor. Hoje a gente vê todas as empresas querendo chegar perto do consumidor. Não importa se ela é uma indústria, se ela e o varejo querendo consumir informação sobre esse consumidor mais e mais. A impressão que dá é que, assim, tá mais fácil cuidar do consumidor porque você consegue ser mais assertivo, porque você tem dados. Ao mesmo tempo, é muito mais complexo, porque você tem um monte de dados, de ferramentas. Quer dizer, como é que vai ser uma empresa de venda de serviço nesse ambiente? Por um lado, ficou mais fácil sim, porque, como você mencionou, nós temos hoje um volume de dados, de informação, de ferramentas, de tecnologias, de capacidades de avaliação que são infinitamente superiores às que existiam há relativamente pouco tempo. Eu não estou falando de 30 anos, não. Estou falando de há 5 anos, há 10 anos. Então, nesse sentido, do ponto de vista de suporte, de tecnologias, ficou mais fácil. Porém, o outro lado também evoluiu. Então, o consumidor hoje é muito, muito mais exigente. O nível de competição pelo consumidor é muito mais alto. A capacidade de você fazer rupturas de mercado através de modelos novos ou de tecnologias novas para players que não têm o histórico de legado aumentou dramaticamente. Então, hoje, uma pequena empresa com capital de risco consegue, eventualmente, fazer uma ruptura de mercado que uma grande empresa não consegue pelo seu legado. Então, é, sim, um ambiente mais difícil. Onde é que entra a nossa equação de foco no consumidor? Justamente no modelo da separação estrutural. A separação estrutural não é nova, não é um modelo novo. Ele é um modelo que já existe há bastante tempo em alguns mercados. Ele foi desenhado justamente para endereçar um problema que no Brasil acaba sendo um problema muito grande, que é pelas nossas dimensões continentais, que é o problema de subutilização de infraestrutura. Não faz sentido construir duas infraestruturas paralelas e as duas subutilizadas. Você está jogando capital fora como parte do sistema, como visão sistêmica. Então, foi criado um modelo onde a infraestrutura básica, que deveria servir a mais de um operador, a mais de um player que vai oferecer serviços no mercado, é compartilhada. E aí ela tem uma utilização muito mais alta, um retorno sobre o capital investido muito mais alto e um desperdício de investimento muito menor. Então, esse é o conceito básico da rede neutra e da infraestrutura compartilhada. Isso já acontece, por exemplo, em torres, né? O mercado aprendeu lá atrás que a torre não é estratégica. Você pode ter numa torre 3, 4 operadoras diferentes sem nenhum problema. No início era visto como, isso é estratégico, porque só eu vou ter. Não é só você vai ter. Vai se construir uma torre aqui e a outra vai construir uma torre do lado. E não vai ser estratégico mais. Então, é muito mais racional você construir uma torre só e botar 2, 3 antenas bonito para cidades também, né? Também. Mas no caso da fibra, é exatamente a mesma coisa. Não faz sentido você pensar num país de dimensão continental em você ter 3, 4 backbones paralelos de fibra ao longo do país inteiro. Não faz sentido econômico. Uma vez que esse modelo está implementado, aí vem uma segunda grande vantagem para nós, na minha visão, de por que dá para pensar em ter uma atuação diferenciada junto ao consumidor. Pelo foco. E o foco é impressionantemente importante nesse caso, porque quando você tem que gerir uma operação de investimento de 8 bilhões ao ano, com toda a gestão de qualidade, de operação, de infraestrutura, de tecnologia, de acompanhamento, de gestão de rede, de tudo mais que vem associado a essa operação que é gigante, a sua atenção ela está direcionada para aquilo, né? E ela é uma parte que consome um tempo gigantesco, seja de investimento, seja de análise, seja de operação de dia a dia. Uma vez que a gente passa a ser uma empresa focada só no serviço ao consumidor, você libera até mesmo a capacidade de gestão e de desenvolvimento de novas áreas, uma vez que você não tem que dar atenção para botar todo o seu foco em desenvolvimento de infraestrutura. O setor de telecom, durante muito tempo, ele vem tentando fazer mais do que só conectividade. Há muito tempo, não é de hoje, e curiosamente ele sempre foi muito pouco bem sucedido. Não é que ele tenha sido mal sucedido, mas ele sempre fez menos do que poderia. Muito por uma questão de foco, muito por uma questão de que se você tem que dar atenção a um negócio de 8 bilhões, é um negócio de 50 milhões, esse tem um potencial incrível, mas esse é o que sustenta o teu resultado de dia a dia. Não dá para competir. Não dá para competir. Então, a partir desse momento em que a gente tem essa separação, esse foco em desenvolver novas áreas de atuação e novas áreas de receita
passa a se abrir de uma maneira que era impossível antes. A gente tem exemplos dentro de casa que são super emblemáticos. Nós começamos a fazer algumas tentativas de receita adicional há relativamente pouco tempo, e você que sem atenção, sem esforço, sem Sim, sem esse intensidade de foco esforço, sem o ainda. foco, você tem negócios dentro de casa que podem gerar centenas de milhões de reais de receita ao ano. Nós temos um modelo que é um modelo super interessante, que a gente chama de Oi Expert, que é um modelo baseado na nossa própria força de campo, que não está sendo vendida, ela continua com a Oi, que tem mais de 20 mil técnicos espalhados no Brasil inteiro. E esse modelo é um modelo que oferece assistência ao nosso usuário, seja de telefonia, seja de banda larga, seja de outros de TV, de vídeo, de outros serviços, para fazer configuração remota, atendimento dentro de casa, cabeamento, instalação de equipamento, resolução de problema. Ele era um negócio que praticamente não existia. Em relativamente pouco tempo, a gente está transformando esse negócio num negócio de quase 100 milhões de reais ao ano com baixa atenção. Então, assim, tem o Você setor de vende telecom. outro serviço. Aquele Sim, mesmo técnico que vai lá instalar, ele exatamente. pode fazer um milhão de outras Exatamente. coisas para as pessoas, né? Exatamente. Então, o setor ele tem, pelo volume de base de usuários que ele tem, sejam pessoas físicas, seja também consumidores empresariais ou pessoas jurídicas. Nós temos na nossa base mais de 600 mil empresas clientes. 600 mil, Uau. né? Não é 600 mil empresas. Então, ele tem uma capacidade de qualquer coisa que seja bem feita, ela imediatamente tem acesso a uma escala que é incrível, em que um pequeno player não tem. Uhum. Então, vai ser muito comum essa associação, por exemplo, de empresas que estão trazendo soluções inovadoras com a nossa base, com nossos meios de pagamento que nós oferecemos para nossos usuários, para que eles possam, outras empresas possam ter acesso a eles, a nossa força de campo que entra dentro da casa do cliente, que ela possa levar instalação de equipamento eletrônico, que ela possa levar serviços de logística, que ela faça logística remota de devolução de compras, que ela tenha acesso à entrega de compras mesmo do ponto de vista de entrega de presença logística de distribuição, de uma maneira que sem foco você não consegue fazer. Uau. Então, essa área, nós imaginamos que ela vai poder representar, dentro de relativamente pouco tempo, mais de 10% das nossas receitas totais. Então, É bastante. Mas o potencial, eu diria que talvez seja bem maior. É que 10% é um plano de início. Entendi. Porque aí cai naquilo que, assim, eu tenho ouvido recorrentemente das empresas. Quanto mais eu cresço, mais dado eu gero, mais assertivo eu fico, eu consigo gerar. É isso, assim, que acontece dentro da venda de serviços de telecom também? Sim, e mais do que telecom. Você passa a ter um conhecimento, uma intimidade com o cliente. E aí não é só oferecer o telecom, é oferecer um serviço financeiro, é oferecer seguro, é oferecer assistência técnica, é oferecer serviços de saúde, é oferecer marketplace de produtos, é oferecer acesso a serviços locais que estão acompanhados de parceria com a própria operadora, é oferecer uma solução que faz com que você faça monitoramento proativo do que ele está consumindo e se antecipe a problemas que ele possa vir a ter, é oferecer serviços ligados à energia. A gente tem no nosso planejamento, por exemplo, até como nós somos um dos maiores consumidores de energia do país, oferecer via Mercado Livre, oferecer também, por exemplo, bundles que incluam até mesmo acesso à energia para pequenas e médias, para grandes e médias empresas. Interessante. Então, tem um leque de possibilidade que um mercado endereçável do que nós estamos nos propondo a fazer é de muitas dezenas de bilhões de reais. Uhum. E, obviamente, qualquer tipo de penetração bem-sucedida, se ela tiver em 5, 2, 3... Se absorver um pouquinho de cada um já é muita coisa. Você tem realmente um potencial muito grande de crescimento. Essa é a visão. Assim, olhando para o setor, historicamente, o setor já fez vários movimentos, né? Já fez... eu me lembro no começo que toda operadora de telefonia queria ter alguma ponta em conteúdo. Aí, depois, não, tem que separar. Aí, não... junta de novo. Como é que você enxerga o futuro do setor? Quer dizer, todo mundo vai ter que ter infraestrutura dividida? Você acha que esse modelo vai se espalhar mundo afora ou não? Você vai ter outras empresas que vão ser mais completas? A gente vai ter um modelo, sem dúvida nenhuma, misto. Não dá para imaginar que o futuro vai ser monolítico, com um único modelo. Do ponto de vista de infraestrutura fixa, a minha visão é que, mais do que qualquer outro tipo de infraestrutura, ela deveria ser compartilhada, principalmente pela fibra,
pela dificuldade, pelo custo, como eu mencionei, de você fazer investimentos em infraestrutura duplicada. Quando você vai para outras áreas, então o próprio 5G, o acesso, apesar de todos os esforços de compartilhamento de acesso, você tem sim um investimento mais próprio de cada operador, então eu vejo menos essa separação completa de, por exemplo, rede neutra no mundo móvel do que no mundo fixo, mas ela provavelmente vai existir, você vai ter provavelmente players que vão usar infraestrutura neutra também para acesso móvel. Hoje já existe compartilhamento de infraestrutura para o mundo móvel. Agora, do ponto de vista de serviços, aí cada empresa vai ter um rumo muito diferente e são possíveis modelos diversos. Do ponto de vista de conteúdo, essa é uma história que vai e vem. E ela é cíclica, então lá atrás, não, todo mundo agora precisa ter conteúdo e surgiu a época das grandes fusões de conteúdo. Aí no meio do caminho, não, mas a sinergia parece que não é tão grande assim, separa. Então aí você tem a época das separações de conteúdo. Mesmo do ponto de vista de legislação, de regulação, você tinha proibições para que conteúdo e infraestrutura andassem juntos. Aí essas proibições foram sendo relaxadas, mas ao mesmo tempo ainda existem. Então, é um mundo muito dinâmico. Eu não acho que existe um modelo perene, um modelo que vai ser definitivo. Uma dúvida que eu tenho é assim, a gente vê novas tecnologias o tempo todo surgindo, todo o tempo. Em infraestrutura, em energia, a gente vê mudança de matriz, inclusive, né? Ou diversificação de matrizes, né? Em telecom, existe uma outra fronteira em termos de infraestrutura? A gente fala sempre de fibra. Para sempre vai ser fibra? Olha, fibra e 5G, fibra e espectro são os dois grandes componentes fundamentais de telecom hoje. Fibra e espectro são as duas coisas que, sem dúvida nenhuma, fazem o mundo de telecom se mover. E o interessante é que, apesar de você estar falando de espectro de um lado, que é um bem etéreo, né? Você, na verdade, está falando de ondas eletromagnéticas. Nossa, é a coisa mais difícil na minha cabeça. Como trabalhar, mas o espectro, ele vem sofrendo evolução tecnológica durante muito tempo. De codificação, de como você consegue comprimir sinal, de como você consegue conviver, coexistir com vários streams de comunicação simultâneos no mesmo tipo de onda, com diminuição, aumento de comprimento de onda para atingir maiores velocidades, maior penetração. Então, o espectro tem uma característica de desenvolvimento tecnológico muito elevada, mas a fibra também. Então, a fibra, apesar dela ser um meio relativamente simples, né, é um conduíte de vidro, o que passa por dentro da fibra, a eletrônica que sustenta a fibra, ela vem evoluindo também com uma velocidade estonteante. Lá atrás, a gente tinha velocidades muito baixas. Hoje, por exemplo, a gente começa a olhar para o nosso backbone nacional com planos de fazer uma movimentação, uma migração de toda a capacidade básica do backbone para velocidades acima de 1 terabit por segundo. 1 terabit por segundo. 1 terabit por segundo, há relativamente pouco tempo, era ficção científica. Então, apesar de você estar falando de dois componentes básicos, espectro e fibra, o desenvolvimento tecnológico que acontece em cima deles, ele é incrível. Então, não é que o componente não muda, não é que a tecnologia não muda, não, ela muda muito, mas o componente básico acaba sendo o mesmo. Você sabe, o Fersen Lambranho estava aqui gravando essa semana. O Fersen GP, foi Oi, né? Foi presidente do conselho da Oi. Isso. E a gente teve uma conversa super interessante, assim, falando sobre como é que vai ser o futuro, que ele e muitas pessoas com quem eu tenho conversado acreditam numa integração no futuro, em algum momento, de máquina-homem. Sem dúvida. Você também? Também, não tem a menor dúvida. Não é ficção mais, a gente vai ficção. ter... Hoje você tem, aliás, tem autores de ficção que misturam ficção com teorias que já existem, com desenvolvimentos e pesquisas que já existem, e a integração homem-tecnologia, o chamado transhumanismo, que você talvez já deva ter ouvido falar, ele deixa de ser uma possibilidade de ficção para ser uma possibilidade teórica para começar a ter possibilidades experimentais. Então, de fato, integração homem, o aumento da capacidade humana, ele vai. Eu tenho convicção de que ele vai acontecer. Apesar de ainda parecer um negócio meio assustador. Nossa, né? Parece, assim, não me parece assustador, não, assim, eu sou menos assustada com essa coisa de monitorar, saber, enfim. Eu falo meio assustador do ponto de vista da capacidade humana, você acaba elevando a capacidade humana a algo que hoje para nós talvez seja incompreensível. Sim. Assim como se você levar o que nós fazemos hoje com coisas que são corriqueiras do dia a dia, como internet e um telefone móvel há 100 anos, seria incompreensível.
Seria. Né? Você vai, Então, se tivesse o é um pouco por aí. teletransporte, se a gente chegar na fase do teletransporte e É um alguém pouco por voltar aí. no tempo, O que nós temos vai que ser tomar difícil de entender. cuidado, eu acredito, e aí é uma visão muito pessoal, é de fato que a tecnologia acabe não sendo só o único fator de decisão futura para evitar uma distopia, né? Porque os cenários distópicos, eles são possíveis. Eles são possíveis. Eu brinco que, para mim, tem dois cenários. Tem um cenário Black Mirror e tem um cenário Jetsons, né? O cenário Jetsons é onde você Todo vê mundo os carros feliz. voadores, todo mundo feliz. E curiosamente, a gente brinca, mas eles anteciparam muitas tendências que, na prática, quando você olha para 2021, carro voador, você tem 4 ou 5 pilotos em andamento. Aquela coisa da videocomunicação, que quando saiu era um negócio, pô, nunca vai ter isso, hoje é corriqueiro, né? Total. A inteligência artificial, a robótica, a automação, então viraram cenários corriqueiros. Sim. A mesma coisa quando você olha para Black Mirror, você tem algumas distopias em relação a controle social, em relação à eliminação de liberdade individual, que precisam ser levados em consideração. Então, a gente precisa, sim, regulação de inteligência artificial, por exemplo, é um tópico de pesquisa hoje muito aprofundado, porque no final do dia você precisa levar em consideração liberdade individual, você precisa levar em consideração como levar algumas questões éticas e que precisam estar no dia a dia da discussão, porque senão ela ganha um caminho que acaba entrando sim por um cenário distópico. Mas eu sou um otimista, eu acredito que as preocupações, para mim, as preocupações como, por exemplo, privacidade, que são legítimas, absolutamente legítimas, elas não deveriam ser uma barreira para que a gente continue a evoluir. Sim. Porque na prática, eu tenho esse dito, as questões, considerações, por exemplo, de privacidade, elas começaram a entrar em cena e começaram a ser analisadas porque o benefício que muitas vezes você ter, entre aspas, não a violação, mas você abnegar um pouco de algumas questões de privacidade, você faz isso muitas vezes conscientemente, porque o benefício que você recebe é muito maior. Sim. Né? Sua vida fica mais fácil, mais rápida. Eu brinco muitas vezes também, é uma figura super simples de dia a dia, mas se a gente voltasse no tempo 10, 15 anos e falasse assim, olha, eu sou uma empresa e assina aqui essa autorização para eu saber a cada lugar do tempo, aonde você está, aonde você foi, da onde você voltou, aonde você trabalha, aonde você mora, a que velocidade você dirige. Alguém ia olhar e falar, você é maluco, você bebeu, nunca, você é doido. Hoje todo mundo faz isso milhões de vezes todos os dias quando pega um telefone e usa um Waze ou um Google Maps. Sim. E por quê? Porque o benefício é gigantesco. O mundo já teve a corrida das armas, já teve a disputa, já foi ouro, já foi arma, já foi muito... Biotecnologia, genética... Vai ser dados? O que vai ser no futuro? Esse mundo que passa um tera, esse mundo... Acho que é uma combinação dessas coisas todas, não é uma segregação de tecnologias. Acho que a combinação de tecnologias é que justamente faz com que o nível de possibilidade futura seja praticamente inimaginável. Coisas que a gente talvez nem sonhasse há muito pouco tempo, para mim são realidade dentro de pouco tempo. Por exemplo, presença virtual. Seja através de hologramas, seja através de comunicações que não vão ser mais na tela do celular, ou não vão ser mais fazendo uma videoconferência na tela do computador, e sim, eu poderia estar aqui conversando com você e estar em outro lugar, completamente diferente. Então, assim, a gente precisa se acostumar com essas possibilidades. E acho que isso é o mais difícil. Mas eu acho que é uma combinação das várias coisas, uma combinação dos vários ramos de desenvolvimento, de pesquisa, incluindo aqueles que não são, entre aspas, tradicionalmente tecnologia, mas sim análise de comportamento, ciência social, psicologia, economia, que tem que ser colocados no contexto para evitar que você justamente entre numa rota que é uma rota indesejável. Sim, mas eu estou pensando do ponto de vista de disputas geopolíticas. O que vai ser essa a mesma coisa, que existe sim uma figura da grande disputa, da migração do centro de disputas geopolíticas do poderio militar para o poderio tecnológico, e aí, em particular agora para o poderio de inteligência artificial. E algum equilíbrio, até mesmo em prol do próprio planeta, vai ter que ser buscado, assim como foi no caso da corrida armamentista. Né? Você imaginar que pode haver alguém que domine completamente um setor como inteligência artificial
é inviável, porque aí você efetivamente entra numa situação de desequilíbrio Distorção. que não pode ser saudável. Tem alguns autores trabalhando em cima disso, acho que um livro que vale a pena ler é Big Seven, que fala sobre alguns futuros distópicos e utópicos, né? Porque você pode sim levar essa visão a uma visão de que através de inteligência artificial você até mesmo aumente equilíbrio e harmonia Social e harmonia. entre Sim. países, entre nações, porque as coisas funcionam de uma maneira que não precisa existir divisão. Não precisa existir concentração, você pode gerar abundância. Uhum. Então, existe sim essa necessidade de você ter uma visão de equilíbrio. Tá bom, Rodrigo, obrigada, viu, pelo Obrigado, seu Graziela. tempo, por dividir aí a forma como você vê o futuro, dividir toda a experiência na Oi e todos esses 30 anos, né? Porque, enfim, ninguém Passa se rápido. separa, ninguém se separa daquilo que se aprende, né? Com certeza. Muito obrigado, Graziela. É um prazer estar com você. Obrigada. Obrigada a vocês também que assistiram até o final. Aguardem o próximo, em 15 dias tem mais, sempre tem mais. Volta!